E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Brasil 6, Panamá 2. Reservas entram e dão conta do recado, né? A seleção brasileira consegue golear o Panamá rumo à Copa do Mundo, o último amistoso de preparação para a Copa, encerrado agora no Maracanã. E assim, precisamos destacar alguns pontos importantes sobre essa goleada do Brasil e sobre o que eu acho do Brasil nessa Copa do Mundo, como chega o Brasil nessa Copa do Mundo, né? Na escalação de hoje tivemos Alisson no gol, né? De volta à seleção brasileira 4 meses após uma lesão grave no músculo do posterior de coxa. Na lateral direita tivemos o Wesley. A zaga do Brasil hoje veio composta por Bremer, Léo Pereira e também o Alexandre na lateral esquerda. Dupla de volantes, a dupla já fixada, né, por Carlo Ancelotti, que ele acha que é a melhor para começar os jogos, que é o Casemiro, o Bruno Guimarães. Mas na frente, Matheus Cunha fazendo essa função de 10 ou de segundo atacante, Vinícius Júnior aberto pela esquerda, o Rafinha jogando mais por dentro e o Luiz Henrique jogando pela ponta direita. E assim, pessoal, o jogo já começa 1-0 para a seleção brasileira, né? O Vinícius Júnior consegue um belo gol já com 1 minuto de partida, então já começa com 1-0 para a seleção brasileira. Logo após isso, a seleção do Panamá consegue empatar com um gol de falta num desvio ali na barreira, né? Que acabou enganando o Alisson, acabou pegando o Alisson no contrapé. E assim, a gente precisa destacar alguns pontos positivos que eu achei nesse primeiro tempo, que não foram muitos, mas precisamos destacar, que foi a boa partida do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior que, como já foi aqui comentado nesse canal antes, não consegue ser o mesmo Vinícius do Real Madrid, nunca conseguiu nem chegar próximo disso na seleção brasileira. No primeiro tempo, que foi onde ele atuou, né, mais pela ponta esquerda, mas às vezes caindo por dentro, ele conseguiu desempenhar bem. E assim, a gente precisa salientar uma coisa bem importante nesse vídeo aqui, uma coisa muito amenizada durante a transmissão do jogo, né? Que é assim, a seleção do Panamá é uma seleção fraca, né? Eu acho que aqui é unânime em reconhecer isso, né? É uma seleção muito fraca o Panamá, é muito vulnerável defensivamente. Então assim, é uma seleção fraca, ponto, né? Mas temos que analisar o adversário que o Brasil jogou hoje, analisar de forma fria. Por mais fraca que o Panamá seja, a seleção apresentou alguns bons valores, principalmente no segundo tempo, né, que é onde ainda vamos chegar. Mas assim, no primeiro tempo, o Vinícius Júnior tentando encaixar o jogo ali pelo lado esquerdo, tentando ser o protagonista, e eu acho que conseguiu ser o protagonista da seleção no primeiro tempo, né? Fez o gol logo cedo com 1 minuto de jogo. Depois, acha o Casemiro dentro da área, numa espécie de chutamento, né? Eu acho que tentou chutar, mas acabou acertando a cabeça do Casemiro e assim fazendo 2-1 para a seleção brasileira. E assim, é um Vinícius Júnior que está tentando ainda conseguir jogar pelo menos metade do que joga no Real Madrid. Por outro lado, tivemos um jogo muito ruim de Rafinha, um jogo muito apagado e discreto do Luiz Henrique, que é sempre muito incisivo, né? Algo diferente, né, na seleção brasileira. E um jogo muito apagado desses dois jogadores. Matheus Cunha não conseguiu desempenhar tão bem hoje. Era um dos poucos jogadores que estava tentando nesse ciclo do Ancelotti. E o Bruno Guimarães também muito arrastado, né? Acho o Bruno Guimarães que não joga também nem perto do que joga lá no Newcastle, aqui na seleção brasileira. Um bom primeiro tempo do Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo. Não comprometeu, né? Foi uma partida ok, eu acho, até que boa do zagueiro do Flamengo. O Bremer, eu gostei muito de ter visto o Bremer na seleção, né? Na transmissão deixou ressaltado que é apenas o 7º jogo do Bremer na seleção brasileira, o que é um absurdo, né? Já está há muitos anos aí num alto nível lá no campeonato italiano, sendo sempre um dos destaques, sendo sempre um dos principais zagueiros do campeonato italiano. Não entendo como o nome dele não surgiu mais vezes nessa preparação para a Copa do Mundo, não entendo realmente. Na lateral direita temos um bom valor, né? O Wesley cada vez mais confiante e atacando sempre com força ali o lado direito. Então assim, é um bom nome,
finalmente temos um bom nome para a lateral direita. Infelizmente, e aí é um contraponto, é o único, aparentemente, ou um dos únicos na lateral direita que a gente tem uma certa esperança. Na lateral esquerda é aquele velho problema, né? O Alexandro é um jogador muito limitado, sempre foi muito limitado, desde 2018, desde 2022. Então, assim, com 35 anos já não dá muito para pensar diferente disso, né? Acho que o nível dele já decaiu bastante do que já foi ele. E, assim, eu acho ele fraco, acho ele bem ruim, mas o reserva dele é pior ainda, né? Consegue ser pior ainda. Esse é um dos pontos preocupantes da seleção brasileira. E a questão do setor criativo, né? O primeiro tempo da seleção foi muito aquém, mais uma vez muito aquém. A transmissão tentou, o pessoal que estava na transmissão, né? Tentou o tempo todo dizer assim, nossa, o Panamá é também um adversário, veio para jogar, não é uma seleção tão fraca assim, está na Copa. Então assim, não é só porque a seleção é melhor, a seleção brasileira é melhor, que não temos um adversário lá do outro lado, mas pelo amor de Deus, é o Panamá, pessoal. A gente não pode se apequenar tanto, né? O Brasil tinha dever de ganhar e dever de ganhar bem do Panamá. Em certo momento, principalmente depois do primeiro gol do Panamá, o Maracanã deu uma baixada no tom, né? E aí é evidente uma coisa: se a seleção brasileira não conseguir se impor seu estilo de jogo contra a fraca seleção do Panamá, vai se impor a quem, né? E é algo preocupante. Eu acho que esse estilo de jogo do Carlo Ancelotti, nessa formação tática, não vai funcionar na Copa. Se não, já não funciona tão bem nos amistosos. Eu acho que na Copa não vai funcionar. Esse 4-2-4 não é o ideal para a seleção brasileira. É uma seleção nesse estilo de jogo. É um estilo de jogo que seleciona uma seleção que vai pegar muito contra-ataque, muita bola longa, né? Não tem um meio de campo tão participativo, então vai explorar muito esses jogadores rápidos, como o Vinícius Júnior, como o Rafinha, assim também como o Luiz Henrique, o próprio Ryan. Então assim, eu não gosto muito desse estilo de jogo, acho que a seleção brasileira tem mais o que fazer, né? Não acho que esse 4-2-4 vai ser uma boa escolha, principalmente contra seleções mais fortes, como é o caso da França, Espanha, a Alemanha, logicamente, se o Brasil chegar a enfrentá-las. É um estilo de jogo que deixa o meio de campo muito exposto, apenas com o Casemiro e o Bruno Guimarães para recompor e para marcar ali. Principalmente pelo lado esquerdo, né? Que é o lado do Alexandre, que mais uma vez é o lado mais fraco assim. Tem um lado direito do Wesley que ataca muito, então defensivamente o Wesley também não é muito bom, já que ele ataca demais, né? Então temos coisas a se preocupar bastante. Virando o segundo tempo é completamente diferente, né? O Ancelotti, ele muda o time completo, só deixa o Léo Pereira. E assim, pessoal, como eu já havia dito, o Léo Pereira fez uma boa partida, então, né, ok. O segundo tempo muda completamente. Com a entrada de Paquetá, Danilo, com a entrada do Igor Thiago, com a entrada do próprio Ryan, e dá um dinamismo diferente à seleção brasileira, que passa a jogar num estilo mais diferente, né? Com o Igor Thiago mais de referência, o Brasil dá uma encorpada no seu meio de campo, consegue reter mais a bola, consegue de fato agora dominar o Panamá, dominar as ações do jogo completamente. Danilo e Paquetá entraram muito bem, né? Se deram muito bem nesse meio de campo. Acho assim, o Danilo tá pedindo passagem e com o jogo de hoje o Paquetá também. Por incrível que pareça, foi muito contestado aqui por mim o Paquetá, mas assim, o meio de campo não está funcionando com o Bruno Guimarães e nem com o Matheus Cunha. Temos que ter alternativas. Por mais fraco que eu acho que seja esse meio de campo da seleção, essa escalação para a Copa do Mundo, por mais fraca que eu acho que seja essa convocação, o Paquetá é um dos melhores nomes que estão ali, né? E assim como o Danilo também. O Bruno Guimarães, como eu já havia dito, não joga nem metade do que joga lá no Newcastle. O Matheus Cunha não é esse camisa 10. Não é esse camisa 10, né? O Brasil está carente de um camisa 10. Basta ver o jogo que o Paquetá e o Danilo fizeram hoje, quando entraram no segundo tempo.
com muito dinamismo. Então no segundo tempo, assim como já no primeiro tempo teve gol do Vinícius Júnior, do Casemiro, no segundo tempo já teve gol do Ryan, do Igor Thiago, do Paquetá e do Danilo. Uma combinação muito boa, né? Danilo e Paquetá foi uma ótima combinação, achando passes precisos, principalmente para o Igor Thiago, que não é um atacante lento, né? Para quem não acompanhou a Premier League essa temporada, o Igor Thiago não é lento, né? Por mais grandão que ele seja, por mais grandalhão que ele seja, ele não é um atacante lento. Acho que ele vai ter muito para contribuir nessa seleção. Ótimos passes de Danilo e Paquetá. Paquetá achou pelo menos uns três passes ali muito bom. O Danilo fez um baita de um golaço, um ótimo passe do Paquetá. E assim, pessoal, essa seleção do primeiro tempo não me convenceu absolutamente nada. Acho que vamos ter muita dificuldade nessa Copa, principalmente nessa fase de grupos. Eu não acho que vai ser uma fase de grupos fácil para o Brasil. Infelizmente eu acho isso. Contra Marrocos é preocupante, é muito preocupante. Eu acho assim que por mais que o Ancelotti não tenha tido tempo para fazer um ciclo completo, lógico, só teve um ano à frente da seleção brasileira, eu acho muito aquém, um trabalho muito aquém. Se fosse um técnico brasileiro com esse trabalho aí na seleção brasileira, hoje seria totalmente questionado, né? Totalmente questionado, principalmente por essa convocação à seleção. Eu acho que é um treinador, me parece, aí é uma visão pessoal minha, que não tá nem aí para a seleção brasileira. Isso aqui é uma concepção minha. Acho que ele não tá nem aí para a seleção brasileira, não acompanha direito os jogos. Acho que convoca sem nenhum tipo de convicção. E eu até entendo que a mão de obra da seleção brasileira está cada vez mais escassa. Mas assim, acho que dava para melhorar em alguns quesitos, principalmente na lateral esquerda. E aí é um ponto a se destacar mais uma vez e vai ser destacado sempre aqui nesse canal. Assim, eu espero que não, mas será destacado negativamente mais vezes. O Alexandre é ruim, ponto. Mas o tal do Douglas Santos é muito ruim. Ele entra no segundo tempo, ele não compromete, até porque o Panamá não ataca no segundo tempo. Acha um segundo gol ali, num chute de fora da área, mas assim, é uma seleção que não atacou o Brasil no segundo tempo, então não dá para julgar o Brasil defensivamente no segundo tempo, porque ele não teve ataque. Mas o Douglas Santos é aquele lateral que nem cheira e nem fede. É impressionante o quão limitado é o Douglas Santos. Não só ele, o próprio Alexandre é bem limitado. Então assim, vamos rezar para não sermos atacados muito pelo lado esquerdo, que é o lado em que o Vinícius Júnior atua. Então assim, ele sobe muito, logo ele não vai ter tanto compromisso assim de defender. Acho que ele não vai aguentar defender tanto assim, né? Já que ele vai subir muito. Vai ficar na mão ali do Alexandre, que provavelmente será o titular. E mais uma vez, eu repito, é insuficiente para a seleção brasileira um lateral como o Alexandre, né? E mais insuficiente ainda é o Douglas Santos. Então assim, pessoal, é uma seleção que vai para a Copa do Mundo sem convencer. É uma seleção muito abaixo do que poderia ser, tanto na questão de desempenho desses jogadores que lá estão, tanto na questão de que deveria haver outros jogadores ali, né? Eu acho que é o tema de um próximo vídeo aí que eu estou pensando em fazer, que é jogadores que poderiam e deveriam estar na seleção brasileira, que ficou de fora da Copa. E assim, é o que tem. Foi convocado, é isso, é apoiar, é torcer, mas assim, saber contestar também. Não é porque o Ancelotti é um dos maiores treinadores do mundo que a gente não pode debater sobre o trabalho dele ou questionar algo do tipo, né? Se fosse, repito, se fosse um treinador brasileiro com esse trabalho aí, com essa seleção que não convence ninguém, ele seria muito mais questionado do que o Ancelotti. E só para finalizar o vídeo, uma coisa que eu também acho muito preocupante é a questão do goleiro da seleção brasileira. Hoje o Alisson voltou depois de 4 meses sem jogar. 4 meses sem jogar. O goleiro titular da seleção brasileira, titular e incontestável da seleção brasileira, está há 4 meses sem jogar. Está visivelmente fora de forma e mesmo assim é titular incontestável da seleção brasileira. Eu nem vou entrar no debate aqui de outros goleiros que não foram convocados. Vou entrar no debate de goleiros que foram convocados, mesmo assim.
como é o caso do próprio Ederson e do Everton, do Grêmio. Assim, o Ederson não passa também nenhum pingo de confiança, então fez uma péssima temporada lá na Turquia, aliás. O Alisson também nunca passou confiança na seleção brasileira, por mais bom que seja o Alisson lá no Liverpool, isso aí é inquestionável. Na seleção brasileira ele nunca conseguiu transparecer essa segurança, né? E hoje visivelmente fora de forma. Não acho que nenhum gol, eu não acho que o gol do Panamá tenha sido culpa dele, né? Mas assim, corre o risco, né? Porque o 4 meses parado e você toma um gol no contrapé, eu acho que não dava para pegar, mas assim, corre o risco, né? De ter essas interpretações. E é preocupante, um goleiro 4 meses, repito, 4 meses sem jogar é incontestável na seleção brasileira, uma seleção que já teve goleiros como Tafarel, Dida, Marcos, tem hoje no gol Alisson, que nunca transpareceu segurança. Acho que hoje era um jogo para testar, ou melhor, para colocar o Everton, né? Eu não vejo motivo para colocar o Alisson de titular nesse jogo, sendo que estava muitos meses fora. Eu sinceramente eu não vejo. Acho que é uma posição que não inspira nem um pouco de confiança do Brasil, é o goleiro, né? É isso, esperamos o melhor para essa Copa, mas temos que lidar com o cenário que tiver, né? É isso, pessoal. Se gostou, deixa o like. Tamo junto.